que é a explicação do porquê deve-se dar essa liberdade a esse indivíduo, né? E não deve haver nenhum tipo de coerção, né? Em relação às tomadas de decisão desse indivíduo, né? Então, eles dizem o seguinte, que é inaceitável o uso de violência, seja qual for. Não existe, na verdade, uma justificativa para o uso da coerção. Não adianta você tentar justificar. Não, nenhuma alegação é válida dentro da perspectiva anarquista, né? Qualquer forma de contenção da conduta desse indivíduo. Mas, afinal, por que eles fazem isso, né? Eles partem do princípio de que os indivíduos são racionais. Então, eles acreditam que toda essa forma de coerção, por exemplo, como a justiça penal, é uma forma de ver o indivíduo de uma forma animalesca, né? E não tratá-lo como um ser humano dotado de racionalidade. Então, essa forma de tratamento, segundo a visão anarquista, ela nega a capacidade dos indivíduos de autogestão dos indivíduos, de escolha e de contenção de suas condutas. Então, o anarquismo ele enxerga os indivíduos como seres racionais que são capazes de tomar suas decisões e de conter suas condutas, vamos dizer assim, erradas, né? E esse é um ponto bem complicado nessa questão anarquista, né? Geralmente é um dos pontos que mais se questiona o anarquismo, né? Que é essa questão, como é que vai ser a justiça dentro do anarquismo, já que não pode haver nenhum tipo de coerção e que tem essa ideia de que os indivíduos vão essa ideia de autogestão e que a coerção não é de nenhuma forma justificável, né? Então esse é um ponto importante que eu vou tratar em outros vídeos, né? Esse é um vídeo introdutório. Então vamos para 3 outras questões que estão interligadas, né? Que são a questão da religião, da educação e da mídia, né? Falando no caso da educação, no sistema de educação que nós temos, né? O modelo, vamos dizer assim, tradicional. Essas 3 instâncias, elas têm em comum, né, o fato delas formarem ideologicamente e culturalmente a sociedade. Então, a formação ideológica e cultural da sociedade tem esses 3 pilares principais: a religião, a educação e a mídia, né? Então, vamos falar primeiro da questão do problema da religião, né? Os anarquistas, eles deixam bem claro que, tanto como é necessário o fim do Estado como forma de coerção, é necessário o fim da religião. Não adianta acabarmos com o Estado se não acabarmos com a religião, né? Por quê? Porque a religião, ela é uma legitimadora da hierarquia e da dominação, né? Além disso, né, vejam, sobre a questão da hierarquia, por exemplo, né, ela divide pessoas entre sacerdotes e não sacerdotes, logo uma forma de hierarquização, né? Entre uma questão de humanidade e um sobrenatural, um Deus que rege as coisas, né? Então a gente já vê aqui uma ideia contra essa questão de autogestão, né? O indivíduo está se submetendo a uma entidade sobrenatural que deve reger suas condutas, né? Sua conduta moral, ética e tudo mais. Então, veja bem, e temos ali implícita, né? Claramente algumas ideias, né? Como a ideia de que nós merecemos o destino que temos, ou seja, é uma ideia clara de aceitação, né? Dessas relações de poder, por exemplo, no primeiro caso,
a respeito dessa relação entre os capitalistas, os proprietários e os não proprietários, né, que é assim que é definido, ou a coerção estatal e aqueles que estão à mercê desse Estado opressor, né? Então você vê que dentro da religião há uma ideia de que isso é o seu destino, ou seja, que você tem que aceitar isso, você não deve reclamar, você deve aceitar isso e você não deve nem pensar muito nisso, na verdade, né? Porque você vê na ideia de religião sempre aquela ideia de eternidade, de uma vida eterna, de uma pós-vida. Logo, uma ideia de que você não deve se preocupar com essas questões da vida material, a vida terrena, e que você deve aceitar esse seu destino. Então, tem uma ideia também de destino. Então, a gente vê como não faz sentido manter a religião dentro dessa perspectiva anarquista. Então, a ideia de dever suportar o sofrimento, ela dá razão para essa relação de mandar e obedecer, né? Então, quem manda está certo em mandar, é porque Deus quis assim, quem obedece é porque é assim, uma ideia de destino. Você nasceu, uns nasceram para mandar, outros nasceram para obedecer, né? Isso fica bem claro quando a gente vai estudar a relação da religião com o poder. Bom, e como é que é definido a questão da educação, o modelo de educação que nós temos, né? Ele pode ser resumido numa forma de adestramento para a dominação, o que é parecido quando a gente vê com a ideia da religião, né? Então, esse modelo de educação, um dos principais objetivos é dizer qual é o seu lugar no mundo, qual é, né? Sua função é essa, você nasceu isso aqui, você nasceu para isso, então você tem essa função, né? Aquela ideia das formigas e tal, tem aquela hierarquia fechada e tal, que você é isso, vai ser a vida toda assim e pronto. Você não deve pensar criticamente essa questão. Seus limites, reconhecer as forças superiores, obedecer regras, leis, o próprio modelo educacional, ele já vai determinando, você vê que tudo é determinado ali, né? Os horários, os dias, você obedece ali uma hierarquia, né? Os professores, os diretores, aquela grade curricular que é colocada, né? Pelo Estado, né? Ou por entes privados, que não faz muita diferença. Toda forma de coerção é negada, né? Então não faz muita diferença do Estado ou ser particular, né? Então, assim, tudo ali está pronto e o indivíduo é visto como um ser meramente receptor daquilo. É um sujeito passivo nessa relação, né? Então, é como se já dissesse aqui que o sujeito não pode implicitamente, né, tá deslegitimando qualquer forma de conhecimento autônomo. Não, é como se fosse assim, olha, o conhecimento está aqui, o que você precisa é você absorver isso aqui e reproduzir isso. Então, ele é um sujeito passivo nessa coisa e um mero reprodutor. Olha, você deve aprender isso aqui para você reproduzir isso aqui. E isso, evidentemente, esse conhecimento que vai ser colocado, um conhecimento que serve também ali, claramente, como uma forma de dominação e de adestramento, né? Em função do sistema, para o sistema, adequado àquilo que o sistema e essas formas de dominação estão colocadas. Então, essa educação ela está claramente relacionada com isso, feita para isso, né? Então, o anarquismo ele rejeita essa forma, esse modelo de educação. Para finalizar, vamos falar da mídia, né? Quando se estuda a questão, a relação da religião com a sociedade, né, a influência cultural, a influência política, a influência no Estado da religião, a gente vê que houve um decréscimo disso, né? Essa influência ela foi baixando, né, com o tempo. Então houve também ali uma separação
entre Estado e religião, ainda que a religião ainda tenha sua força, ainda tem uma influência muito forte, principalmente quando falamos em países como o Brasil. Se a gente for comparar com séculos anteriores, a gente vê que mesmo aqui ainda houve uma diminuição. E a nível global, esse processo de diminuição já é até mais antigo e é bem visível. Porém, os anarquistas eles observam uma coisa interessante. Enquanto a religião vai perdendo essa influência, a mídia vai ocupando esse espaço vazio de dominação ideológica deixado pela religião. E elas, né, com a gente vê os veículos de comunicação de massa ali, né, uma imprensa escrita, depois vemos com mais força o rádio, né, até porque boa parte da população, no surgimento do rádio, não tinha, né, acesso à leitura, não sabiam ler também, né, muitos, mas o rádio já foi uma forma bem democrática. Depois temos a televisão, hoje a internet, né? Então essa mídia, que em grande parte é dominada pelo sistema, principalmente quando falamos de mídia televisiva, né, que é um dos principais meios atualmente, são mídias completamente ideológicas, né, que estão a serviço do sistema, né, são dominadas por essas organizações poderosas do sistema. Então, o que acontece? Então, meio que há uma certa divisão ali, né, nessa análise sobre a mídia, entre a questão dos eventos políticos, essa questão dos programas noticiários, né, que tratam da questão política. Então, o tratamento que eles dão com um viés ideológico pró-sistema, né, obviamente, e mesmo a questão do entretenimento, porque esses entretenimentos têm como objetivo vender sonhos e uma ideia de felicidades relacionadas a essa aceitação dessa dominação e dessa hierarquia desse sistema. Bem, gente, este foi o primeiro vídeo a respeito do anarquismo, explicando, né, ideologicamente os conceitos gerais do anarquismo. Então, nos próximos dias vou lançar outros vídeos também sobre o anarquismo, para a gente poder entender melhor essa ideologia política, que é uma ideologia extremamente crítica, como deu para perceber. Portanto, é uma ideologia muito importante, ainda que você não queira ser ou venha a ser um anarquista, mas é interessante para você ter uma visão crítica a respeito do sistema, né? Então, é bem interessante. Eu agradeço a todos e espero que vocês assistam os próximos vídeos para a gente dar continuidade. Obrigado a todos e até mais.